Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Motivo de alegria, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor. Graças, Senhor Jesus, maravilhoso, lindo tu és, Senhor. Aleluia. Exagerado. Glória a Deus. Mas glória a Deus. Glória a Deus que Ele não economiza. Aleluia. Ele não tem pudor para glorificar o nome do Senhor. Às vezes nós somos tantas coisas do lado de fora. Mas aqui dentro, onde a gente precisa expressar o amor, a adoração a Deus, a gente se esconde. Amém? Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia nessa noite. Aleluia. No livro de Atos, capítulo 28. Que Deus prevaleça naquilo que Ele precisa fazer, naquilo que Ele precisa falar. Ele aqui. Aleluia. 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 Capítulo 28 Aleluia. fala de Paulo em Malta. Mas se eu tivesse que dar um título para esse texto, eu falaria do livramento do veneno da serpente. Meu Deus. Forte, né? Sim. Então, vamos ver o que Deus vai falar conosco. Versículo 1 diz assim: E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns para o outro: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Versículo 5 diz: mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. Repita comigo. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. Lança fora a víbora, lança fora a víbora nessa noite, lança fora a serpente, lança fora todo o mal da tua vida, todo o mal que tem se levantado contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua saúde, contra o seu ministério, contra a sua finança, lança fora. Amém? Amém. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse capítulo vai falar que em meio à viagem para Roma, a tripulação, que incluía Paulo, enfrentou um grande naufrágio. Diz a Bíblia que eles começaram a padecer. E a experiência do naufrágio havia sido extremamente traumática. E descansar era tudo o que aqueles homens precisavam fazer antes de prosseguir viagem. Estava escuro, frio, e o apóstolo Paulo resolveu acrescentar lenha na fogueira. Meu Senhor. Os bárbaros foram solidários, como nós já lemos aqui, com os sobreviventes do naufrágio, por causa do frio e por causa da chuva. Então levaram eles para se aquecer diante de uma fogueira que já estava acesa.
Paulo, então, nesse momento, se levanta e vai buscar mais um monte de graveto. Quando os colocava no fogo, para que a chama aumentasse, para que continuasse aquecendo a noite toda, uma víbora, fugindo do calor, diz a Bíblia, fugindo, prendeu-se na sua mão. Imagina a situação, né? Paulo é picado por uma serpente que fugia do calor da fogueira. Mas ao fugir do calor da fogueira, Deus já começava a agir no meio daquele povo. Estava mostrando que havia um esconderijo aonde ela estava camuflada. A fogueira era providencial. O fogo era providencial. Assim como nas nossas vidas. Quantos com a chama apagada? Quantos não sabem mais o que é aquecimento, avivamento, Espírito Santo? Estão mecânicos, vão e vêm de forma que não sabe nem explicar o que estão fazendo e qual é o real propósito. Paulo tinha um propósito naquele lugar, junto com os outros que estavam com ele. E agora se levanta. O fogo está aceso, já estava aceso. Observe que o fogo já estava aceso. Então, quando você chegou aqui, querido, a presença do Espírito Santo já estava na casa. Se você ainda não conseguiu sentir, está dependendo muito mais de você do que do ambiente, do que da atmosfera. O fogo já estava aceso. Paulo queria dar continuidade. Precisava que o fogo permanecesse pela noite. Noite escura, noite fria, todo mundo com frio. E por isso ele resolve ir buscar mais graveto. E é justamente nesse momento que a víbora, entre os gravetos secos, morde Paulo. E quando eu olho para essa mensagem, quando eu entendo que a víbora, a serpente, a cobra, estava entre os gravetos secos, me traz a presença da ação de Satanás na vida de pessoas. Vida de pessoas que estão secas. Vida de pessoas sem Espírito Santo, vida de pessoas sem frutos, vida de pessoas sem comunhão. É isso. Ela estava escondida. E quando o fogo começa a aquecer, querido, quem é de Deus é de Deus. Quem não é vai ter que empurrar. Quem é de Deus vai ficar. Quem não é vai bater em retirada. Porque o fogo não é meu, mas é do Espírito Santo de Deus. O calor do Espírito Santo, ele gera incômodo. Ele gera incômodo em quem está frio, em quem está disperso, em quem está sem comunhão. Ele gera incômodo, fazendo que o inimigo se manifeste, mostre o seu esconderijo, mas bata em retirada em nome de Jesus. Aqui ele não tem poder nem autoridade para continuar nessa noite, seja na tua casa, seja na tua vida, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja na tua vida espiritual. Cai por terra em nome de Jesus. Aleluia. Observe que Paulo é picado por essa víbora venenosa. Meu Senhor. E todo servo de Deus, todo ser humano, toda pessoa, a humanidade,
rapidamente iria fazer o quê? Ele poderia estar chorando, ele poderia estar gritando desesperadamente, ele poderia estar descontrolado, descompensado, questionando a Deus por que aquilo aconteceu com ele, já que ele estava fazendo a obra de Deus. Porque a Bíblia diz que ele chega nesse lugar e ele vai curar nesse lugar. Paulo está preso, vai ser preso numa prisão domiciliar, mas nenhuma prisão pode impedir dele fazer a obra de Deus. Talvez impeça a mim e impeça você, mas o apóstolo Paulo não. Porque até dentro da cadeia, ele fazia da cadeia o campo missionário dele. Nós é que temos tendência em parar. Basta uma picada, seja do que for. Às vezes não é nem da víbora, às vezes nem é da serpente, às vezes é uma picadinha de outro animal. É o suficiente para inchar e nos fazer parar. Meu Senhor Jesus. A gente precisa refletir. Se o calor do Espírito Santo gera incômodo em quem está ausente, em quem não tem comunhão, então em quem tem comunhão, ele vai trazer paz. E é isso que ele vai fazer com Paulo, mesmo sendo picado. Eu me descontrolo, mas o apóstolo Paulo não. Eu grito, bato o pezinho, não quero mais fazer a obra, Deus não está nesse negócio, esse mistério não é comigo, não é para mim. Mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo permanece firme, picado por uma cobra venenosa, mas firme. Enquanto tem gente que está, por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Ah, Senhor, por que assim? Por que assado? Deus não está preocupado com os porquê, querido. Deus está preocupado com aquilo que Ele quer fazer, com os propósitos que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Paulo, a diferença de Paulo para nós, que a unção que estava sobre a vida do apóstolo Paulo era mais forte do que o veneno da serpente. Você conseguiu entender? Aleluia! A unção que estava na vida do apóstolo Paulo é a mesma que precisa estar em nós. Aleluia! Uma unção que é mais forte do que qualquer veneno, de que qualquer picada. E a gente não consegue manter isso. A unção que está na vida do Paulo é uma unção que mantém ele de pé. Mantém ele focado naquilo que ele foi chamado para fazer. A atitude de Paulo foi sacudir a serpente, lançá-la no fogo. E eu e você? O que você tem feito com a serpente que tem te picado? Santo Deus. Alguns guardam até de estimação. Tem levado para dentro de casa. Tem deixado fazer ninho dentro de casa, no trabalho, na igreja, no ministério. Esses pontos são cruciais na casa, na família, no casamento. Cuidado com a picada da víbora. Cuidado com a picada da serpente. Você só vai conseguir lançar ela fora se você estiver em Deus. Se você estiver em Deus, se você estiver aquecido pelo fogo do Espírito Santo, automaticamente você vai sacudir a serpente e lançar ela no fogo. Ele não permitiu que o veneno tivesse efeito no seu corpo. A atitude dele foi imediata. E você, o que a gente tem feito? Qual a atitude que a gente tem tomado? Se entregado. Saído da presença de Deus, fugido da presença de Deus, mostrando derrota,
mostrando cansaço, abatimento. Meu Deus. Enquanto nós precisaríamos e precisamos nos manter firmes. Paulo agiu antes do veneno. Será que não é isso que está faltando em nós? Agir antes do veneno. Você pode ser até picado, mas se o veneno vai fazer efeito é uma outra coisa. Se o veneno vai atingir o alvo que ele pretende é outra situação. A mensagem vai nos dizer para não esperar o efeito do veneno, mas lança fora todo o mal. 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 Uma atitude nossa. Uma atitude nossa. Somos nós é que precisamos agir. Somos nós é que precisamos tomar uma decisão. Meu Deus. Então o que a gente faz, pastora? Quando a gente se encontra numa situação humanamente impossível de ser resolvida aos nossos olhos. Primeira coisa que a gente aprende é que a gente precisa ter a certeza que nada acontece em nossas vidas sem a permissão ou a vontade de Deus. Seja qual for a situação, ou é a permissão ou é a vontade de Deus. Tudo Deus tem um propósito. Então para de mimimi, para de pobre coitadinho, de pobre coitadinha, de tadinho, de tadinha. Levanta nessa noite, se posiciona, sacode a vibra, sacode a cerveja, lança fora, lança no fogo, acende a chama, pega pra dentro, aquece o fogo do Espírito Santo, quando a tua vida leva. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo. Alguns vão perguntar assim, mas Deus não poderia ter livrado o apóstolo da picada? Aleluia. Glória a Jesus. Seria mais fácil, né? Deus. Que Deus trabalhasse todo o tempo nos dando Meu Deus. livramento. Meu Senhor Jesus. Deus poderia sim, mas aquele ataque era necessário Meu Jesus. para que os moradores daquela ilha percebessem e entendessem quem era o apóstolo Paulo. Aleluia. E que a glória do Senhor se manifestasse. Às vezes você vai ser picado sim. Às vezes você vai ser atacado sim. Deus vai permitir sim. Então pare de questionar. Pare de botar Deus na parede. Para com esse mimimi toda hora. Entenda o processo. Entenda qual é o propósito de Deus dentro dessa situação. O que Ele quer fazer. O que Ele quer te ensinar. O que Ele quer te usar dentro dessa situação. E às vezes a gente perde tempo lamentando, murmurando. E o segundo ponto dessa mensagem é que não acontecerá nada em nossas vidas que o inimigo queira, se Deus não permitir. Não acontecerá nada em nossas vidas que o inimigo queira. Mas como assim, pastora? Deus vai permitir o inimigo me tocar? E Jó? O que você faz com Jó? Não foi Deus que permitiu? Aleluia. Ou Satanás tem mais poder do que Deus para ir lá e tocar no servo dele e ele não fazer nada? Senhor Jesus. Então Satanás não tem poder se não houver permissão de Deus, vontade de Deus. Ele tem que atender a vontade de Deus. E Deus também não vai fazer o que as pessoas desejam contra você. É isso que a gente precisa aprender, porque a Bíblia diz que maldição sem causa não prospera. Então, se não prospera, por que você está preocupado com os outros? Por que você está preocupado com a vizinha que é macumbeira? Por que você está preocupado com a vizinha que é espírita?
Por que você está preocupado com fulano, que ciclano, que não é crente, que te olhou torto, que faz isso, que faz aquilo? É a vontade de Deus ou é a vontade do diabo e das pessoas? Eu não tenho dúvida de que aquela picada na mão de Paulo doeu. E doeu. Tanto que a reação de Paulo, ela é imediata. A reação de Paulo é sacudir a serpente e jogar ela longe para que ela largasse a sua mão. Ele não teve tempo de raciocinar. Ele agiu segundo aquilo que ele conhecia, que ele tinha entendimento. E todos viram a picada. E esperavam a mão de Paulo inchar. E esperavam, Paulo gritar de dor, diz o versículo 6. E esperavam a morte de Paulo com a picada, o veneno da víbora. Mas Paulo não esboçava nenhuma reação de dor, muito menos de desespero. Ele estava firme, ele estava calmo e confiante. Por que está desesperado? Ainda não aconteceu, ainda não chegou a resposta, a porta ainda não abriu. Qual é o Deus que você serve? A humanidade, o diabo ou um Deus que é fiel? Por que você está preocupado? Por que você está desesperado? Por que você está sem força? Sem força da humanidade, sim. Mas é estar sem força num momento e no outro levantar e reagir, diz a Bíblia. Isso nos ensina a atitude de Paulo a não gritar aos quatro ventos os nossos problemas, as nossas dores, contar para os outros. Não conte os seus problemas para qualquer pessoa. Fale com Deus. Aleluia. Você corre risco. Tem coisas que não é para ser falada. Paulo permanece firme ali. Mas só Deus sabe a dor que ele estava sentindo. Por que você não consegue ficar firme? Por que você não consegue criar, aumentar a tua raiz? Uma raiz que firma. Cada dor que eu estou sentindo, pastora, você não sabe, você não conhece a minha dor. Eu não conheço não, mas Deus conhece. Deus conhece. Deus é um Deus que não te dá e nem me dá nada que você não possa suportar. A Bíblia é que fala isso. Quantos de nós temos passado por esses tipos de situações? Quantos de nós temos passado por situações de desconforto, de dor, de desânimo, de levantes, sendo agitados pelo mal? Agitados pelo mal. Às vezes, pelo tamanho da nossa luta. Existem pessoas que acreditam que nós não vamos sobreviver. Igual esses que estavam aqui, ó, em Malta, esperando a mão inchar, esperando ele gritar de dor, esperando você gritar, esperando você expressar, esperando você mostrar que não está dando certo, que está doendo, que você está em tempo de largar, de abandonar tudo. Quantos estão apostando? Ó, Senhor, vai chegar lugar nenhum. Ó, te dou tanto tempo para sair. Ó, isso aí, fogo de palha. Não vai durar muito. De novo, toda hora, todo dia, de novo, outra vez. Espírito Santo, quantos falando da nossa luta acreditam que não vamos vencer. E qual é a nossa reação diante disso, de pobrezinhos? Irmã, ora por mim. Irmã, ó, tô triste. Ô, irmã, tô abatido
você não pode pedir oração, não. Não é que você não pode se juntar aos santos, não. Mas tem situações que a luta é você que vai ter que levantar para combater, para guerrear. É você que tem que se colocar em posição de guerra. É você que Deus chamou. É com você que Deus tem um propósito. Essa mensagem ela vai mostrar que estamos enfrentando momentos difíceis. Toda a igreja. E tem muita gente esperando que alguns morram. Meu Senhor. Ô Jesus, Nazaré. Outros esperando que desistam, que fracassem. Para ele dizer, não falei? Te dou tanto que ele não fica. Te dou tanto que ela não aguenta. Esses são os apostadores que estavam lá no tanque de Betesda. Ó, não vai entrar, não vai mergulhar, não vai ser curado. Não vai receber vitória. As águas estão se movimentando. Mas não vai receber vitória. Tu quer ver que ele não consegue chegar até o fim? Tu quer ver que não alcança até lá? Recanta lá. Paulo havia dito naquele navio que nenhuma vida poderia se perder. Aleluia! Todos teriam que chegar a Roma. Aleluia. E chegar em segurança. Aleluia. Mas aquela picada daquela víbora, aquela picada daquela serpente, veio mostrar exatamente o contrário para o povo, para aqueles que estavam à volta, para aqueles que estão próximos, mas não para Paulo. Por alguns momentos, aquela situação colocou Paulo numa situação de vergonha, numa situação de descrédito. O homem de Deus, o apóstolo Paulo, o homem que fundava várias igrejas, o homem que pregava aquele Jesus Cristo que um dia ele tinha perseguido e hoje tinha morrido na cruz e ressuscitado. Agora esse homem está numa grande obra, dizendo que ninguém pode perecer e ele é o primeiro a ser picado. Interessante, né? Por que que ele é o primeiro a ser picado? Será que tem outras pessoas que foram picadas também? Aqui na igreja não, só lá, irmão. Na interpretação daquelas pessoas, algumas maldições estavam sobre a vida de Paulo, segundo a cultura deles. Mas ele não se deixou levar nem pela víbora e nem pela opinião alheia. Aleluia. E você? Está preocupado com a opinião dos outros? Reflita. Deus transformou aquela maldição em bênção. Aquilo que parecia uma vergonha para Paulo foi revertido em dupla honra. E Deus não fez isso só lá em Atos dos Apóstolos. Deus continua fazendo isso até os dias de hoje. Deus já fez isso na sua vida. Talvez você não se lembre. E Deus está aposto para fazer de novo. Aquele povo que acha que Paulo tem uma maldição, de repente viram que Paulo já não era mais uma maldição. O cara não chorou, o cara não gritou, o cara não desequilibrou, o cara não ficou reclamando, batendo a cabeça, batendo o pezinho, chorando pelo canto. Eles agora, eles entendem que a maldição passou. Decanta lá, bassuricanta. E agora eles começam a compará-lo a um Deus
Diz o versículo 6. A mensagem está dizendo nessa noite que essa mordida não é para te matar, mas para te fortalecer. Começa a glorificar, começa a exaltar o nome do Senhor. Deus está dizendo que ainda tem muita obra na tua vida para acontecer. Não há decretos de homens, nem de Satanás, que Deus não possa mudar. Todos esperavam que Paulo morresse. Todos estavam prontos. E assim é comigo e com você. Quanta gente era velando. Sai pra lá. Põe a mão pra trás que eu já te vi. Pode pôr a mão pra trás que eu já te vi. Aqui tu não vai ficar escondido não, porque o fogo tá aceso. O fogo tá aceso. O fogo tá aceso, tem chama, tem graveto, tem servos de Deus. A chama não vai se apagar. Todos esperavam que Paulo morresse, mas de um modo simples. Ele mostrou ao contrário. Sacudiu a víbora na fogueira, lançou o mal no fogo e agiu como se nada tivesse acontecido. Aí, irmão, coloca a matadura aqui. Aí, irmão, não posso fazer mais nada. Aí, irmão, essa obra agora eu não posso continuar. Aí, eu estou ferido. Aí, irmão, você vai precisar ir no meu lugar. Fala! Se mantém firme. Aleluia! Na sua posição. Observe que Deus havia revelado sobre o naufrágio. Deus também havia revelado que ninguém iria morrer, mas não revelou que a víbora estava camuflada no meio dos gravetos e nem que Paulo seria picado. Essa obra não é de Deus, não. Deus não falou, Deus não revelou. Assim disse o Senhor, que ninguém vai perecer. E agora Paulo é picado pela cobra. É isso que a gente faz toda hora. Bota em questão. Deus questiona. Sabe por que Deus não revelou? Porque se Deus revelasse que no meio dos gravetos havia uma víbora e que o apóstolo Paulo ou qualquer outro apóstolo poderia ser picado, Paulo não seria picado, e os homens daquele lugar não iriam testemunhar a grandeza de Deus sobre a vida de Paulo. Tem coisa que Deus não vai falar, tem coisa que Deus não vai revelar. Vai acontecer, mas Ele vai estar no controle. A gente acredita ou não? Glória. É a palavra que diz. Glória a Deus. Isso vai nos ensinar que Deus, Ele nos permite passar por episódios ruins. Sim, permite sim. No mundo tereis aflição, disse o evangelista aqui, mas tem de bom ânimo. Alguns vão sofrer, e o propósito de Deus não é ver o nosso sofrimento, mas nos ensinar grandes lições, e o seu nome ser glorificado e a nossa fé edificada. Edificada. Esse
Esse é o propósito de Deus dentro da passagem. Que a fé daquele povo fosse edificada assim como a minha e a sua. Que a sua fé seja renovada como foi renovada aqui sobre renovo. Que a sua fé seja restaurada. Que a sua fé seja avivada. Que a sua fé tenha a chama do Espírito Santo. Que tudo aquilo que vem sobre a sua vida, Deus está no controle e te dará vitória. Aleluia! Há várias lições dentro desse capítulo. Muitas. Mas algumas eu peguei em destaque. E uma que me chamou muita atenção é que a víbora só ataca quem tem a chama acesa. Você pode dar um glória aqui? Glória a Deus! Meu Deus! A víbora só ataca quem tem a chama acesa. A víbora só ataca quem tem a chama acesa. A víbora só ataca quem tem a chama acesa. A víbora só ataca quem tem a chama acesa. Que chama é essa? Que fogo é esse? Não é fogo estranho, não. Fogo do Espírito Santo. Não importa quantas víboras se prenderam a nossas mãos. Deus não nos chamou para sermos consumidos por víboras. Víboras de desesperança, víboras de dúvida, víboras por falta de fé. Víboras! Aleluia! Deus nos chamou para sacudi-las no fogo. Por isso que você precisa ter a tua chama acesa. Por isso que a tua chama ela precisa estar acesa. Você precisa ser avivado. Você precisa ter a presença do Espírito Santo. Eu não estou falando de pula-pula, não. Eu não estou falando de roda-roda, não. Eu estou falando de chama, aquecimento espiritual. Que você não sabe explicar como é que acontece. Por isso que Paulo continuou crendo que a chama dele estava acesa. Pois ele sabia que ele vivia debaixo da palavra de Deus. O que ele vivia era debaixo de uma palavra que ele aprendeu e pregava. E você, querido, você tem vivido debaixo de qual palavra? De homens, de satanás, de invejosos, maliciosos, fofoqueiros, intrigueiros, corruptos, ditadores. De quem que você tem vivido? Paulo vivia debaixo de uma palavra de Deus. Por isso que a chama dele estava acesa, com picada ou sem picada, com espinho ou sem espinho. Ele mantinha a chama acesa. Não podemos ficar parados. Sim, não podemos ser parados pelo que pensam de nós, pelo que acham de nós, pelo aquilo que entende que nós somos. Muitos não entendem como Deus está agindo na tua vida, nessa noite, nesse tempo, nessa trajetória. Muitos não conseguem entender e não conseguem ver. Para uns nós somos malditos, para outros nós somos deuses. Mas o que importa, na verdade, é o que nós somos para Deus e o que Ele é para nós. Aleluia! É com isso que você tem que se preocupar. Não se preocupe com o que estão pensando de você. Está vivendo dentro da palavra? Está praticando a palavra?
está fazendo de acordo com aquilo que Deus tem te chamado, não se preocupe. Marcos 16, 18 vai dizer assim, ó: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essa é a palavra que estava sobre o apóstolo Paulo e precisa estar sobre a igreja. A serpente feriu não vai te causar dano nenhum. Aleluia. Diz a palavra de Deus. Não vai te causar dano nenhum. Se você estiver na presença de Deus, se você estiver buscando, se você estiver com a tua chama acesa, se você estiver se aquecendo, se você estiver alimentando a chama, não tem como você morrer. Sempre que estamos dentro de um plano divino, meu Deus, haverá um mistério, mas que só o Senhor pode revelar. Aleluia. Qual é o mistério, qual é o propósito daquele mistério? Se preocupe em obedecer a Deus. Não se preocupe com a revelação. A revelação do mistério. Entenda que é de Deus. É Ele que vai fazer. Mistérios são coisas de Deus. São coisas que não são reveladas. Aleluia. E você está aí perdendo tempo querendo revelação. Se ocupe das coisas do céu. Os moradores daquela ilha não sabiam quem era Cristo. Quem era Jesus Cristo de Nazaré. Mas através da vida de Paulo, o apóstolo Paulo, eles conheceram esse Cristo. Você pode ser um canal, um veículo de apresentar Cristo, independente do lugar, independente da situação que esteja acontecendo em tua vida. A Bíblia vai dizer que o fim daquela jornada foi um fim surpreendente. À vista, Jesus, dos acontecimentos, à vista de tudo que havia acontecido, agora os enfermos da ilha vão vir para serem curados por Paulo. Eles vão vir para serem curados. O homem que foi ferido na mão, o homem que foi ferido por uma víbora venenosa, agora vai usar a mesma mão para curar em nome de Jesus Cristo. Nada pode parar, nem as adversidades humanas, nem as tentações. Se você estiver em Cristo, nada pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Mesmo quando tudo está indicando que é o fim. Não estão dizendo acabou. Já era para ele. Já era para ela. Mas sabe o que você precisa fazer? Lembre-se que aqueles que permanecem perseverantes sempre alcançam as promessas divinas. Não é promessa de homem, não. São promessas divinas. O texto é claro. O fogo revelou a víbora. Além de revelar a víbora, revelou que ela estava camuflada, mostrou o local. O fogo, ele tem característica de iluminar, de mostrar, de reluzir aquilo que está errado, aquilo que está oculto, aquilo que se levantou sobre mim, sobre você. Tudo que estiver encoberto pelas trevas vai cair por terra nessa noite. Esse é o papel do fogo nessa noite. Jogar
terra tudo aquilo que está encoberto, tudo aquilo que precisa ser revelado. Víbora entre gravetos secos é um símbolo de ação de Satanás, é um símbolo maligno, numa tentativa de se esconder e atacar de surpresa os servos de Deus. Mas Deus diz que onde acabou, vai haver avivamento, vai haver fogo, vai haver renovo, vai haver autoridade, o poder de Deus, vai haver vida, vai haver cura, vai haver libertação. Em nome de Jesus. A mensagem vai dizer que quando a víbora é levada ao fogo, lançada, o calor do Espírito Santo gera incômodo, fazendo com que o inimigo se manifeste e parta em retirada. Não precisa nem lançar, só de aquecer esse fogo que você precisa nessa noite, botar gravetos novos, graveto seco, ela já vai sair do lugar do esconderijo. E ao sair do lugar do esconderijo, há toda a possibilidade de atacar de surpresa, cai por terra, que ela vai ser revelada. Tem situações na tua vida que estão ocultas. Tem situações na tua vida, na minha, que estão escondidas. Mas aquilo que é da parte do maligno não vai prevalecer. Quem está falando é o Senhor, não vai prevalecer. Tem coisas que estão acontecendo que você não entende. Tem coisas que acontecem que você não sabe explicar. Tem víbora no meio, tem víbora escondida, tem víbora por perto. O propósito é acender o fogo. Acende o fogo, acende a chama, chama a presença do Espírito Santo. Pede renovo, adora o Senhor, adora. Glorifica o nome do Senhor. Quando a gente glorifica o nome do Senhor, o diabo vai te retirar. Ele quer a glória para ele. E Deus não divide a glória dele com ninguém. A unção que estava sobre a vida do apóstolo Paulo era mais forte do que o veneno da serpente. E assim também acontece na nossa vida. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que estão cheios do poder de Deus, com a chama acesa, se tornam mais fortes do que qualquer pecado. Deus iria. Poderia falar muito mais nessa noite, de diversas formas aí, mas ele falou o necessário. Paulo, de pronto, lançou no fogo a vida. E essa deve ser a nossa atitude também. As víboras não podem ficar penduradas em nossas mãos. Sua mão é instrumento de obra, não é lugar de víbora ficar pendurada. Suas mãos são mãos de oração. Víbora pendurada impede oração, impede de você erguer suas mãos e declarar milagre. E é isso que Deus quer fazer. Jesus, entenda que a fogueira do avivamento, ela precisa ser acesa ou mantida acesa. Caso contrário, a frieza, a insensibilidade espiritual vão prevalecer sobre a tua vida. Jesus. Quem gosta de fogo faz como Paulo.
Quem gosta da presença do Espírito Santo, da chama acesa, se preocupa em juntar gravetos, não se preocupa com aquilo que pode acontecer, se preocupa em aumentar o fogo e não deixar a chama apagar. Aleluia! Aleluia! É isso. É essa palavra para essa noite. A víbora não mordeu outra pessoa, só mordeu ungidos de Deus. Mordeu o apóstolo Paulo. Porém foi por causa desse incidente, foi por causa dessa ação que se desencadeou um avivamento e a glorificação do nome do Senhor Jesus naquele lugar foi tremenda. O povo começou a chegar para ser curado. Quer ser curado? Se coloca de pé nessa noite. O povo começou a sair dos seus lugares procurando avivamento. Que é avivamento? Comece a glorificar nessa noite. Comece a adorar o Senhor. Comece a exaltar o Senhor. Aleluia! Sacuda a víbora do fogo. Confie no Senhor nessa noite. Não deixa a víbora te envenenar. Não deixa a víbora matar seu ministério. Não deixa a víbora matar sua esperança, matar sua fé. Não deixa. Sacode a víbora do fogo. Lança fora todo o mal. Deus fará milagres e todos saberão que Deus é contigo. Deus cuida de você. Creia, a tua história não acabou na picada da víbora. Vamos sacudir a mão e lançar a víbora do fogo. Caminhar com firmeza até a próxima fase das nossas vidas. O propósito de Deus é que você sobreviva à picada. O propósito de Deus é que você seja um instrumento de cura. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele está dizendo, olha, a morte foi cancelada. De todo mundo que estava se reunindo para o velório, cancelado. Ao invés de morte, você vai ser renovado. Você vai ser restaurado. Livre de veneno para seguir a tua viagem. Muitos vão viajar em obras missionárias. Seja livre de veneno. Deus tem um propósito com você e a obra não vai parar. Assim, eu quero agradecer a minha rica. Se tem alguém que no meio do caminho a chama apagou, se tem alguém que precisa de um avivamento diferente, não consegue, porque foi picado e ainda precisa de mais, vem aqui na frente. Se tem alguém que ainda precisa ser renovado, ser restaurado, ser curado, para prosseguir a viagem, para prosseguir a obra, ainda não entendeu, vem aqui na frente. Se tem alguém que precisa se reconciliar com Deus nessa noite, se tem alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor, se tem alguém que precisa de avivamento, vem aqui na frente. Mas se não tem, sejam todos abençoados pelo poder e a glória do nome de Jesus. Assim eu agradeço, né, com propriedade em nome de Jesus.